Eu me recordo que foi um momento um pouco difícil, né? Porque eu tinha acabado de entrar na empresa dos meus sonhos, É mesmo? né? Eu tinha entrado na empresa que eu sempre sonhei em trabalhar desde pequena, né? E aí eu vi que o nosso casamento estava tendo algumas dificuldades em função da gente tá estando longe, né, um do outro, em função do trabalho dele. E aí a gente começou a conversar, né, com essa relação de vir para Bragança, né? E aí eu falei assim, não, vamos, o Senhor me deu paz naquela época e eu abri mão do emprego dos meus sonhos, né, para priorizar a minha família, que para mim era o que mais importava naquele Não, momento, com certeza. E na né? verdade sempre, né? A É. gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de um malabarismo, né? A gente tem várias coisas para a gente fazer o tempo todo. Nós somos convidados, né? A vários caminhos o tempo todo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender que é uma prioridade. E a família, o nosso ministério, eu brinco que é a igrejinha lá de casa, né? Até eu tenho uma foto do meu filho, né? O caçula lendo a Bíblia. E isso foi de uma segunda-feira. E eu fiquei pensando nisso. Falei, essa é a minha igreja na segunda. Então, assim, a família, ela é a base. E se a gente não priorizar, é claro que é muito importante você ter um bom trabalho. Só que essas coisas você consegue se reposicionar. Mas família é a base de tudo, não é? Com certeza, pastora. E assim, com esse prazo, né, esse período aí que eu tive de experiências passadas, né, eu aprendi a valorizar isso, né, porque eu não tinha essa mentalidade de valorização da família, né, então eu viajava a trabalho, né, deixava os meus filhos, né, isso causou transtornos no meu casamento, no meu relacionamento anterior, né, que foi com meu ex-marido. E depois de todas essas experiências, eu acabei entendendo que a família era a minha prioridade, que eu precisava priorizar. E foi quando a gente tomou essa decisão de vir embora para Bragança, né? E viemos e assim, Deus nos honrou em cada momento. E tem nos honrado, né, até aqui. Amém. Né? Graças a Deus, não tenho do que reclamar. Né? A experiência que nós temos vivido é uma experiência, assim, sobrenatural. Né? Dentro da nossa casa, hoje a gente sente paz, hoje a gente sente a presença do Senhor ali, né? Coisas que no passado a gente não sentia, né? A gente tinha algumas dificuldades, alguns problemas de relacionamento, né, com os filhos, né? Até mesmo eu e ele passamos momentos difíceis, né? Eu me recordo que quando eu cheguei, já frequentava a Lagoinha, mas de visitante, né? Ainda não tinha me decidido, mas nesse dia eu me recordo que a gente foi procurar, né? Você e o pastor, né? Eu lembro desse dia. E a gente pediu ajuda, porque a gente realmente estava vivendo uma fase difícil, né? De relacionamento a dois. E a gente estava perdendo a essência da família que nós viemos para ser aqui, né? E eu não queria aquilo, porque eu sabia que não era o propósito do Senhor e que havia algo que estava sendo direcionado pelo mal, né? Pelo inimigo. E Até esse momento, o Francisco ainda não era convertido, não né? era convertido. E como que você lidava? Como que era esse processo? Como é que era essa fase para você? Então, pastora, o Francisco, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Mas ele tem um gênio muito forte, né? Então, assim, Deus sempre me deu muita sabedoria para lidar com isso, né? Então, eu sempre fui muito sábia na forma de agir com relação a ele. Então, nunca pressionei ele a nada, né? E eu fui mudando, assim, a minha postura, para ele ver que tinha algo diferente e que ele quisesse aquilo, né, para a vida dele. Sim. E aí eu falava muito para ele de Deus, né? Eu falava para ele que Deus era a única pessoa que poderia restaurar nosso casamento, né? E que havia algo que estava sendo feito no plano espiritual para prejudicar as nossas vidas, o nosso relacionamento. E ele foi entendendo isso, né? Foi entendendo e a gente foi construindo isso juntos. Então, E assim, mas ele não se opunha a você vir à igreja? Como que era isso? não, pelo contrário, né? Ele sempre me incentivou bastante. O Francisco, ele era católico, né? Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. E, assim, muitas vezes ele de alguma forma, ele queria me testar, né? Me provar. E aí, muitas vezes, ele me convidava para ir, né, como já fui com ele na Aparecida, né, porque ele achava assim, não, se ela for, né, então, né, eu posso também ir em algum momento lá na igreja com ela. Então, foi dessa forma que eu fui ganhando ele, né, com sabedoria
E ele me pediu na época, nós tivemos o João, né? E ele me pediu para batizar o João. Aí eu falei com ele, não vejo problema nenhum, vamos batizar o João, né? E aí eu apresentei o João primeiro na igreja evangélica, né? E aí batizamos o João. Então isso foi uma forma de eu ganhar o Francisco de uma certa forma. Ele foi ganhando a confiança, ele foi entendendo que eu não afrontava ele com relação à fé, né? Eu não afrontava ele com relação ao que ele queria para a vida dele. E aí, com o tempo, a gente foi começando a falar sobre isso, né? E aí, quando eu fui fazer uma visita à Lagoinha, que era agora já aqui na Avenida Benevenuto, né? Benevenuto não, na Capitão Balduino. E aí a gente foi fazer essa visita e ele se sentiu muito acolhido, né? Foi a primeira vez que ele foi e ele se sentiu muito acolhido. Eu me recordo que a gente foi a algumas igrejas lá no Espírito Santo, ele me acompanhou e tudo, mas ele não sentiu acolhimento, né? Ele não se sentiu à vontade, ele não se sentiu bem. E em Lagoinha foi diferente, né? Ele sentiu esse acolhimento e ele gostou, né? Mas ainda assim eu não fiquei insistindo para ele vir comigo, né? Fazia o convite, vamos, né? Se você quiser e tal. Mas quando ele queria vir, ele vinha. Quando eu não queria, eu via, né? Com as crianças. E foi assim que eu fui levando, né? Fui levando. E aí eu me recordo que ele começou a frequentar e ele começou a gostar, né? E eu orava, né? Continuava orando, né? Porque a oração é a base de tudo. Sem dúvida nenhuma. Sempre orando, pedindo ao Senhor para trabalhar na vida dele, né? Para mudar a história dele, para mudar a nossa história. E aí ele começou a vir. E aí surgiu a oportunidade do encontro com Deus, né? E aí eu vi nessa oportunidade do encontro com Deus um momento para ele ter esse encontro que ele precisava ter com o Senhor. Pessoal, né? Pessoal, né? E eu me lembro que ele... E era próximo ao meu aniversário. Aí eu falei para ele assim, meu bem, eu queria te pedir um presente de aniversário diferente esse ano. Aí ele falou assim, o que é que você quer? Eu falei assim, então, eu gostaria que você fosse comigo a um encontro com Deus, né? O pastor já tinha anunciado, o pastor César estava fazendo, né, as chamadas do encontro e tal. Aí ele falou assim, mas não sei se ainda é o momento. Eu falei assim, mas em algum momento você vai ter que ir, né? E eu acho que esse seria um excelente presente para mim. E nisso, em paralelo, eu orando, né, pedindo ao Senhor para ir movendo, né, para ir fazendo a obra. E Deus fez, né? E ele foi ao encontro com Deus, né? Eu me recordo que teve alguns empecilhos durante a semana, né? Eu me lembro, de praxe, né? De praxe. Que a gente veio no pré-encontro e você ainda falou... pessoal, vocês vão ter algumas dificuldades durante a semana, mas, né? Perseverem, fiquem firmes, que vai dar tudo certo, né? E acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Nós fomos ao encontro e lá ele teve, né? Ele já tinha recebido Jesus? Já, né? Já, umas 2 semanas antes do encontro. Olha, eu lembro de uma situação em especial que vocês vieram, né? Que foi, acho que o dia que vocês foram procurar ajuda e nós fomos orar por ele. E por vocês, né? Mas de modo especial, o Marcos foi orar por ele. E eu lembro que foi um dia o Marcos ficou muito impactado com o peso que estava sobre a vida dele, né? E abraçou, e foi foi um divisor de águas ali, né? O Senhor começou algo ali no coração dele, eu penso. Porque... Exato. O Marcos, ele normalmente nós oramos por pessoas no final do culto, é de praxe, né? Acho que em todos os cultos. Mas aquilo foi algo que marcou muito, porque o Marcos compartilhou isso comigo, né? Sobre o que ele presenciou, sobre o que ele experimentou ao orar pelo Francisco naquele dia. Sobre o peso que ele carregava. Exato, né? Então, o que acontece com relação a isso, né? A gente estava passando por uma semana difícil, né? Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu e veio à tona coisas do passado que a gente estava tentando manter lá, né? E acabaram vindo à tona e parece que foi tudo uma armação, sabe? E aquilo ali
eu senti assim, pastora, porque como ele já estava vindo nos cultos, como ele estava se sentindo bem, eu senti assim que o inimigo não queria aquilo. Era uma estratégia Era uma estratégia para destruir o que estava para acontecer, né? Para roubar. O entendimento do Marcos foi exatamente espiritual mesmo, algo espiritual muito intenso, né, sobre a vida dele, algo das trevas. Exato. E assim, como eu falei, nós normalmente oramos por pessoas, né? Eu, Marcos, os outros pastores, e eu sei que isso acontece em várias igrejas. Mas existem alguns casos, né? E eu lembro que o caso dele foi algo que nos marcou bastante. E aí ele foi para o encontro com Deus. Foi para o encontro com Deus. E aí chegou lá e eu achei engraçado, né? Vou até revelar. Porque tem um momento lá que a gente precisa fazer uma situação, né? Que é proposta, né? Para que a gente tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor. E aí teve um momento que eu preocupada com ele, né? E eu fui falar com ele para tentar saber como ele estava, né? E ele falou, não quero falar com você, o meu encontro hoje aqui é com Deus. Ah, que lindo! E assim, ele já tinha entendido. Ele já tinha entendido, né? Então eu achei muito assim, incrível, né? Porque eu não esperava isso dele, né? Por ele ter uma personalidade difícil, né? Ser uma pessoa... Por ser novo na fé, exatamente, né? Você tá por ser que novo. 2 semanas que ele tinha recebido Jesus. Exatamente. Então ele era uma pessoa bem, né, bem difícil, assim. Bem resistente. E até isso Deus mudou. Glória Né? a Deus. Hoje eu olho para o meu marido, eu vejo uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa em paz, né? Uma pessoa que busca resolver as coisas de forma mais certas, né? Mais embasadas, né? Não naquela euforia, naquele desespero que era antes. Então hoje a gente consegue ter um diálogo mais legal, né? A gente tem momentos muito bons, né? Então